Por que algumas pessoas alcançam o sucesso tão facilmente, enquanto outras lutam para avançar em suas vidas pessoais e profissionais? Será que o sucesso depende da forma como elas se comportam? Desde quando o sucesso influencia o comportamento humano? Imagine descobrir as respostas para desbloquear todo o potencial do comportamento humano e conquistar o sucesso que você deseja, seja em qualquer área da sua vida. Hoje eu vou revelar as 4 perguntas essenciais que vão transformar a maneira como você entende e utiliza o comportamento humano para alcançar os seus objetivos. Aqui é a Dani Ballester, pesquisadora em evolução do comportamento humano, mestranda em psicobiologia e também atuo como terapeuta comportamental. Já ajudei muitas pessoas a obter o sucesso que elas desejam através de mudança de comportamento. E para te provar isso, como uma simples mudança de comportamento pode trazer um resultado tão grande, dá uma olhada como eu ajudei essa psicoterapeuta que tinha uma grande dificuldade de falar o seu valor na hora de apresentar, na hora de cobrar, e deu esse feedback depois do atendimento que nós tivemos, dizendo que agora ela consegue cobrar, que agora ela consegue falar do seu valor sem sentir vergonha e sem qualquer trava. E dá uma olhada nesse feedback aqui de uma mulher que tinha pânico de viajar, porque ela tinha pânico de passar mal, de ter náuseas e de vomitar. E isso estava causando muita infelicidade no seu casamento. E depois de trabalharmos, logo ali na primeira sessão, ela já conseguiu fazer uma viagem de 5 horas. Além disso, eu também ensino outros profissionais, psicólogos, psicanalistas, terapeutas comportamentais a fazer o mesmo com os seus clientes, ajudá-los a mudar a forma como eles se comportam. E eu só estou te mostrando isso para você entender como uma simples mudança no comportamento pode te ajudar a alcançar o sucesso que você deseja, sem misticismo, sem perder tempo, sem teorias ultrapassadas. Apenas com conhecimento científico aplicado. E agora que você já viu que aprender e entender sobre comportamento humano é tão importante, eu vou te apresentar as 4 perguntas para você dominar de vez sobre esse assunto, sobre comportamento humano e o sucesso. E essas 4 perguntas são tão poderosas que o autor delas foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pelo seu trabalho incrível sobre comportamento. E agora você está prestes a conhecer essas 4 perguntas, então vamos direto para o assunto sem enrolação e vamos conhecê-las. Então vamos lá, vamos entender as 4 perguntas e a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é como elas surgiram. Então essas 4 perguntas, na verdade, foram propostas por um biólogo chamado Nicholas Tinbergen em 1963 e são conhecidas como as 4 perguntas de Tinbergen. E toda vez que a gente vai estudar sobre o comportamento, seja humano, seja animal, a gente vai se deparar, especialmente, talvez seja até a primeira aula que você vai ver dentro aí da academia, você vai conhecer as 4 perguntas de Tinbergen, que 10 anos depois dele ter proposto, ele e os seus amigos, o Lawrence e o Von Frisch, receberam o Prêmio Nobel com um trabalho de comportamento animal. O Tinbergen, na verdade, ele é considerado um dos pais da etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal. Tá, Dani, mas vamos lá. Você está falando de comportamento humano, de ser bem-sucedido, e o que isso tem a ver com comportamento animal? Então preste bem atenção, tem tudo a ver. No início desse vídeo eu falei que a forma como você se comporta vai resultar no seu sucesso. E se a gente observar, todas as espécies animais, elas estão orientadas ao sucesso. Afinal de contas, se elas não tiverem sucesso, elas podem comprometer a sua própria espécie, elas podem entrar em extinção. Então, todas as espécies, preste bem atenção nisso, elas sempre vão estar orientadas ao sucesso, inclusive nós seres humanos, mesmo que esse movimento de busca pelo sucesso seja algo completamente inconsciente. E a outra questão que estudar o comportamento animal também vai ajudar a forma como a gente também estuda o comportamento humano é que eu vou mostrar depois, daqui a pouco, nessas 4 perguntas, que uma delas vai estar relacionada, vai ter esse relacionamento
que muito dos comportamentos de animal são compartilhados ou são comuns conosco. Por exemplo, viver em grupo. Nós também vivemos em grupo, animais vivem em grupo. Comportamento agressivo, nós temos esse tipo de comportamento que os animais também têm, e a gente pode se perguntar em que momento na nossa espécie, humanos, nós compartilhamos isso dos nossos ancestrais. Então, estudar o comportamento humano não se resume só a entender como funciona o sistema nervoso central, como é esse mecanismo todo. Envolve várias questões, como eu já falei agora, em que momento da história a gente passou a se comportar, ou a gente mudou, ou a gente passou a ter esse valor adaptativo para se familiarizar ao ambiente. Agora, imagina na cabeça do Tinbergen, que estava ali estudando o comportamento animal, esse monte de variáveis, esse monte de assuntos, como isso tudo pode ter causado uma grande confusão para ele. Então ele organizou tudo isso e transformou em 4 perguntas para poder entender qualquer tipo de comportamento. E é essa a história e a origem das 4 perguntas, que agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre as 4 perguntas de Tinbergen. E olha só, eu nem comecei ainda com a primeira pergunta, e só de você saber a história. Então se prepare, que tem bastante conteúdo legal para você aqui. Então aproveite e já se inscreva no canal, e se já é inscrito, deixa o seu like aqui. Então vamos lá, continuando. Primeira pergunta de Tinbergen. Nós vamos classificá-la como função. E é a tal da pergunta: o que é isso? Para que serve? E função nada mais, nada menos que a função adaptativa do comportamento. Exemplo, como essa função, como esse valor adaptativa serve para determinada espécie. Para ficar mais claro, a gente pode pegar no comportamento animal, por exemplo, o comportamento de canto em aves. Se a gente fosse ver a função ou valor adaptativo, a gente ia perguntar o que? O canto, para que serve? Então, o canto pode servir aí para atrair parceiros, pode servir também para defender o seu território. Se a gente for para o comportamento dos humanos, a gente pode pegar também como exemplo o comportamento de agressividade. Então, qual é a função, o valor disso? Então, por exemplo, a agressividade pode servir também para a defesa, pode servir também para obter recursos, ou seja, o indivíduo usa ali de força para conseguir algo. E agora a gente vai para a segunda pergunta, que é o mecanismo. Seria o como. Então ele investiga o mecanismo fisiológico e neurológico de determinado comportamento. Em outras palavras, é como esse comportamento se revela, é como ele vai funcionar ali em determinado indivíduo da sua espécie. Então vamos lá para o comportamento do canto das aves. Se a gente for ver o mecanismo, a gente pode olhar e investigar como esse canto funciona. Por exemplo, quais áreas cerebrais são acionadas como determinada ave canta? Existe ou há a interferência ou a produção de determinados hormônios aí no canto das aves? A mesma coisa com o comportamento humano, comportamento de agressividade. Será que a gente consegue entender o mecanismo cerebral? Quais áreas são acionadas quando o indivíduo tem um comportamento agressivo? Tem alguns hormônios que estão agindo nesse comportamento de agressividade? E agora a terceira pergunta, que está relacionada com ontogenia. Já vou explicar o que é esse palavrão, mas seria desde quando neste indivíduo. A ontogenia, ela estuda o comportamento ao longo da vida de um indivíduo. Por exemplo, se a gente pegar o canto das aves, em que fase a ave vai começar a cantar, ou em que fase ela aprende, em que fase ela desenvolve esse canto, até quando ela continua cantando. A ontogenia também, o comportamento ao longo do tempo vai envolver outros elementos, por exemplo, a epigenética, ou seja, o fator ambiental pode influenciar
aí ao longo da vida, fatores no ambiente pode mudar o comportamento do canto das aves, e também vai estudar a parte da genética. Se a gente pegar o comportamento em humanos, por exemplo, o comportamento da agressividade, como ela surge, como ela se manifesta? Será que ela se manifesta na infância? Será que ela se manifesta na adolescência, no início da vida adulta, ao longo dos anos? Quais os fatores que podem acelerar esse comportamento agressivo ou até mesmo não promover esse comportamento agressivo? E agora a gente chega na quarta pergunta, mas preste bem atenção que não chegamos no final desse vídeo, que eu vou te mostrar ainda a parte melhor, eu vou deixar para o final. Então aguarda aí. A quarta pergunta seria relacionada à evolução. Então desde quando nessa espécie? Ou seja, o que difere da terceira, que é desde quando, é que a terceira a gente está falando do indivíduo, na vida dele. E aqui quando a gente fala de evolução, é desde quando na espécie inteira. Então a gente pode pegar um comportamento lá do canto das aves e entender quando que esse comportamento modificou. Então a gente pode pegar e entender quando esse comportamento se modificou ao longo da história dessa determinada espécie. No comportamento agressivo com os humanos, a gente pode fazer a mesma pergunta também. Quando esse comportamento agressivo influenciou em toda a espécie? Em que momento? O que estava acontecendo? Qual foi o fator primordial que ele ficou mais forte e influenciou toda a espécie humana? E aí a gente pode fazer um resumo aqui das 4 perguntas, porque o melhor eu vou deixar depois para o final, então continua aqui comigo. Então vamos lá. O que a gente tem das perguntas? A gente pode ir lá, a função é o que é isso, qual é o valor adaptativo desse comportamento. A gente tem, segundo, o mecanismo, como ele serve, como ele age, onde ele funciona, no sistema nervoso central, se envolve hormônios, enfim, qual é esse mecanismo? Terceiro, a ontogenia, desde quando determinado indivíduo está com esse comportamento? É na infância, na adolescência, na vida adulta? E nós temos também a questão da evolução, que é uma causa mais distante, que olha para toda a espécie. Então, em que momento esse determinado comportamento influenciou determinada espécie? Entendeu aqui? Chegamos nesse resumo? Então vamos lá. Agora vamos compreender algo mais. Se a gente for ver, comportamento humano está relacionado ao sucesso, certo? Tá, então vamos ver que tipo de comportamento poderia estar me impedindo de alcançar um determinado sucesso. Então eu posso pegar o comportamento, por exemplo, da autossabotagem. Então eu poderia olhar para essas 4 perguntas e falar o que é a autossabotagem, qual é o valor adaptativo dela. Como assim, Dani? Tem valor na autossabotagem? Tem, ela pode servir para alguma coisa, é o valor de adaptação, ou o que eu posso aprender com isso e como eu posso me adaptar a uma determinada experiência. Então pode ter um valor adaptativo? Sim, tudo tem valor adaptativo. Aí eu posso entender qual é o mecanismo da autossabotagem, quando eu autossaboto, quais áreas do cérebro irão ativar. Posso entender também em termos de indivíduo. Desde quando ele se sabota? Quais as experiências da vida dele? Eu posso olhar para os fatores ambientais que vão influenciar esse comportamento de autossabotagem. Então, o que está acontecendo na vida desse indivíduo? Qual é a família desse indivíduo? Onde ele se criou, se educou, com que pessoas? Tudo isso pode estar envolvido. E é por isso que a gente tem diferenças de comportamento entre as pessoas, porque todos esses elementos irão variar. E é por isso que nós temos pessoas que são muito bem-sucedidas por causa de vários elementos que contribuíram para o sucesso, como nós temos pessoas que ainda não alcançaram o sucesso e podem estar cansadas, porque a forma como elas se comportam para alcançar algo não está sendo adequado, e é onde elas precisam de uma mudança de comportamento. Então, desde quando a autossabotagem entrou aí e começou a influenciar a espécie humana? Ficou claro, a gente entendendo agora o comportamento humano através das 4 perguntas de Tinbergen? Na verdade, a gente poderia olhar para o próprio trauma, uma experiência adversa, uma experiência marcante que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, até na fase adulta também a gente pode ter essas experiências marcantes e começar a entender
Qual o valor adaptativo? O que eu aprendo com aquilo? Como é que eu me adaptei para conviver com aquilo? Então eu começo a entender sobre o meu comportamento através dessas 4 perguntas. Elas organizam. Por exemplo, o próprio trauma em si, a gente poderia analisar o comportamento de um indivíduo com trauma. Eu falo um pouco mais sobre isso, né? Esse assunto sobre trauma, como resolver, como mudar, aqui no meu livro físico, A Última Peça. Explorei muito sobre esse assunto de trauma, inclusive eu até cito o Tinbergen aqui, porque eu vou falar bastante de comportamento, como é que ele funciona, se trauma é algo ruim, por que ele permanece durante tanto tempo, qual é o mecanismo, e é por isso que eu vou destrinchar bastante o mecanismo de memória e outros assuntos para poder compreender todo o comportamento que vem de uma experiência traumática. E é desta forma que as 4 perguntas de Tinbergen nos ajudam a analisar o comportamento. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, que o autoconhecimento é a chave, que o autoconhecimento nos ajuda a ser pessoas melhores. O que a gente vai investigar no autoconhecimento? A forma como nós estamos nos comportando. E eu sempre digo uma coisa, o problema que o indivíduo tem não é o problema em si, o desafio em si, mas é a forma como ele age, é a forma como ele se comporta diante desse problema. Os problemas continuam. Aquelas pessoas que eu mostrei no início lá do vídeo, como prova para vocês, todos os problemas continuaram na vida delas. O que mudou? A forma delas se comportarem diante desses desafios. E é por isso que elas conseguiram atingir o sucesso desejado. Apenas com uma pequena mudança no seu comportamento. Eu poderia destrinchar aqui diversos comportamentos, mas esse vídeo ficaria extremamente grande. Então, eu resolvi fazer o seguinte, nos próximos vídeos eu vou começar a falar de comportamentos específicos, autossabotagem, procrastinação, vou falar de mecanismo em alguns vídeos, em outros eu vou falar só sobre a ontogenia, as experiências que a pessoa teve, nós vamos falar de assuntos como epigenética, então faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, porque quando sair o próximo vídeo você vai receber a notificação e vai continuar aprendendo sobre comportamento para alcançar o sucesso desejado. Mas lembra que eu falei que o melhor ia ficar para o final? Como eu posso usar o comportamento humano ou esse conhecimento de comportamento humano nos meus negócios? Na minha vida financeira, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tive alunos, muitos alunos das minhas turmas de formação avançada para terapeutas, que eles me falaram assim, Dani, agora a gente aprendeu uma abordagem mais inovadora, mais rápida, mais assertiva, só está faltando uma coisa, os clientes. Como é que a gente pode fazer para captar mais clientes para os nossos atendimentos? Foi quando eu resolvi fazer um treinamento para esses meus alunos, para essas turmas iniciais, que eu até chamei de Instagram lucrativo para terapeutas, mas na verdade ele poderia ser somente Instagram lucrativo para todo tipo de pessoa, prestador de serviço ou qualquer tipo de negócio. Porque na verdade não é um curso sobre o Instagram, ele é treinamento de como a mente funciona. Então, por exemplo, como eles poderiam captar clientes pelo Instagram. E aí a gente vai ver qual é o comportamento, a gente poderia analisar. Então, a gente analisou o quê? O comportamento de atenção de um indivíduo humano, obviamente. Como funciona os mecanismos de atenção? A segunda pergunta de Tinbergen, hein? Mecanismo de atenção, como é que funciona ali quando o indivíduo está no Instagram? E basicamente é algo muito óbvio. Quando a gente vai falar de atenção, chamar a atenção, por quê? Porque o Instagram é uma rede que demanda atenção, a pessoa fica ali consumindo o quê? Consumindo a expectativa de que o próximo será bom. Ela está querendo fazer o quê? Gerar muita dopamina, acionar os centros de prazer. E o que a gente precisava fazer nesse primeiro momento? Conhecer o mecanismo da atenção. E foi exatamente isso que a gente faz. Então a gente cria postagens em formato carrossel, mas o primeiro slide nós precisamos fazer o quê? Uma quebra de atenção, uma quebra para a pessoa não continuar para o próximo post. Mas a gente só conseguiu fazer isso e fazer esse treinamento porque a gente entende o mecanismo, ou seja, como a atenção funciona, como o desejo funciona, como o mecanismo de recompensa funciona. E depois,
O que fazer para manter essa pessoa interessada ali no seu post? Aí você precisa entender esse comportamento. E o que eu faço depois? Aí depende, o que eu quero fazer? Eu quero levar essa pessoa para ter uma conversa mais íntima, para mostrar o meu serviço? Então, nós precisamos entender o comportamento, o mecanismo, para que a gente possa ter melhores tomadas de decisão. Inclusive, para a gente poder desenhar um esquema que funcione para que a gente possa ter o resultado desejado. No final das contas, tudo envolve sucesso. Esse treinamento era para ter sucesso com a comunicação, entendendo o mecanismo da atenção. Então é dessa forma que entender comportamento humano é muito além da academia, é muito além de fazer pesquisa numa universidade, é muito além de ajudar as pessoas. Vai em todas as áreas, vai no sucesso em geral, seja nos negócios, seja profissionalmente. Então, comportamento humano nos negócios, comportamento humano na minha vida profissional. Qual é a psicologia do comportamento humano? Porque a pessoa age daquela forma. Então, entendendo essas 4 perguntas de Tinbergen, a gente pode organizar melhor e se compreender melhor. O que eu quero, qual é o sucesso que eu quero alcançar, o que está me impedindo, como eu estou agindo, para que aquilo está servindo, como que aquilo funciona, e aí sim, começar a entender ou escrever ou desenhar o que eu preciso para uma mudança de comportamento. E para você entender todo esse esquema, todo esse desenho, eu convido você a assistir aos próximos vídeos. Novamente, inscreva-se aqui e curta se já é inscrito. E eu vou deixar também aqui na descrição o link lá do Instagram Lucrativo, que se você é um prestador de serviço e quiser melhorar aí a sua comunicação, clica lá para você entender como ele funciona melhor.